Deixa eu ver se é pronto. Pronto, tá certo. Muito obrigado pelo alerta, Janine. Depois de feriado, de comer um tanto de chocolate, acho que eu tô lerdo. Tive o pico de açúcar ontem, hoje tô lerdo. Vocês comeram um chocolate também? Imagino que sim, né? Então, continuando. Essa é uma forma de dolo positivo. Cometer algo, praticar algo. Então, quando tem uma ação, uma prática, cometer alguma coisa, falamos em dolo positivo. O Matheus está entrando aqui, Matheus Martins, só um minutinho. Por outro lado, temos também o dolo, que seria chamado de dolo negativo ou dolo omissivo. E há uma explicação na classificação, a gente percebe a explicação muito bem. Ele deriva de uma omissão, ou seja, você percebe que está induzindo o outro a erro, já que o dolo, para boa parte da doutrina, é uma maneira de erro induzido, e você continua naquela prática, continua a se abster de lhe entregar informações, sabendo que assim aquela pessoa vai praticar o erro, né? Vai errar sobre o bem, ou sobre o negócio jurídico que vai ser firmado entre as partes. Então, o dolo negativo é aquele que deriva de uma omissão. Está previsto lá no artigo 147 do Código Civil. De acordo com o artigo 147 do Código Civil, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Então, especificamente aquela situação do relógio que a gente vem tratando desde o início do erro. A Letícia quer comprar um relógio de ouro, vai à loja, fala com o vendedor, olha, eu quero comprar esse relógio de ouro. O vendedor percebe e fala, opa, ela está ciente de que o relógio, ela não está ciente de que o relógio não é de ouro. E aí, falo ou não falo? Se eu disser, eu perco a venda. Se eu não disser, ela compra. E aí ele se mantém calado, se mantém inerte, não fala nada, mantém-se silente, como bem destacado aqui no artigo 147. E aí, estamos diante do dolo omissivo. Dolo omissivo. Não precisa apenas falar, enganar com a prática, com a publicidade. Você pode se manter silente, e isso também é uma maneira de alcançar o dolo. Quando que a gente identifica isso? E aí, pelo outro lado, né, quem normalmente comete esse dolo omissivo é o consumidor ou é a parte mais fraca da relação? Nos seguros de vida. Nos seguros de vida é muito comum, eu pelo menos acho que quase sempre a gente faz isso no seguro de vida, você não expressar, a não ser que seja uma situação complexa, né? Você teve um câncer, você tem que informar que teve câncer. Se você tem uma arritmia cardíaca, você tem que informar que tem arritmia cardíaca, até para mudar as cláusulas da apólice, né? Para você ter um alcance maior de cobertura. Mas é comum, quando você vai assinar seguro de vida, contrato de seguro de vida, você ocultar alguma doença ou alguma microcirurgia que você já fez. Eu, por exemplo, tenho o ligamento rompido desde 2014, ligamento do joelho. Nunca fiz cirurgia. Mas se me perguntar, você tem algum problema de saúde? Eu não vou falar que o ligamento é um problema de saúde. Mas, no fundo, eu sei que eu deveria informar. É um exemplo. Né? Não estou dizendo que eu faria isso na realidade, não. Estou utilizando por exemplo. E se o seguro de vida veio a conhecer, posteriormente, essa sua condição de saúde que você falseou, que você omitiu quando da assinatura do contrato de seguro, você pode perder a garantia. E também acontece nos planos de saúde, normalmente tiverem junto, né? Plano de saúde e seguro. Mas você pode vir a perder a cobertura do seu seguro de vida se você omite um problema cardíaco, um histórico de câncer na família ou com você mesmo, né? E ao ocultar dolosamente essa doença grave, o seguro de vida, ao invés de pedir anulação, porque todos esses vícios a gente está analisando, porque os vícios podem levar à anulação do negócio jurídico, aqui a gente pode ter um efeito contrário, que a própria lei previu. Está lá no 766. De acordo com o artigo 766 do Código Civil,
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, então vejam que se você informa que tem um problema de saúde, provavelmente o seguro de vida ele vai diminuir o valor dele, ele vai prever que você tem que pagar prestações maiores, né? Na aceitação da proposta na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Então, você vai ter que pagar o prêmio, né? Pagar o seu valor mensal e perde ainda a garantia. Pode vir a perder a garantia. Por quê? Porque você agiu de má fé. Como eu falei para vocês, no direito civil, se você age de má fé, provavelmente você vai perder o seu direito, você vai se ver responsabilizado por perdas e danos. Então, nunca ajam de má fé, deixa sempre muito bem clara a sua boa fé. E aqui chegamos a um momento muito interessante, o dolo de terceiro. O dolo de terceiro que está previsto lá no artigo 148 do Código Civil. Deixa eu abrir o meu código aqui. De acordo com o artigo 148, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Vamos por partes, né? Vamos entender o sentido dessa previsão legislativa. Aqui nós estamos falando especificamente da conduta de um terceiro ao negócio jurídico. É alguém que não consta no contrato, por exemplo. Não participa da celebração daquele negócio jurídico, mas interfere diretamente, influenciando a assinatura, influenciando a adesão por uma das partes. Mas é fundamental, nesse momento, sabe, ter uma análise, a gente focar a análise naquela pessoa que figura no negócio jurídico, aquele que vai ser beneficiado pelo negócio jurídico, aquele que vai receber o valor por um bem ou pela prestação de um serviço. Qual que foi o papel dele nessa situação, nessa estratagema, né? Nesse estratagema? Ele tinha ciência do dolo do terceiro ou não? Ele tinha ciência dolosas do terceiro ou não? Se ele tivesse, o negócio jurídico poderia ser anulado. Se não tem ciência, aí o terceiro é que vai ser responsabilizado completamente. Vamos fazer essa divisão. Se a parte beneficiada, então, pelo dolo de um terceiro tinha ou podia ter conhecimento do dolo, o que vai acontecer? O negócio jurídico pode ser anulado pela previsão inicial do artigo 148. E qual é a razão? Bom, se essa pessoa que foi beneficiada pelo negócio, ela sabia do dolo do terceiro, que agiu munido de má fé para enganar o outro, então ele acaba se tornando um cúmplice. Porque uma vez que ele tem essa ciência, ele tem que informar. Dentro dos negócios jurídicos e dos contratos, nós temos vários princípios, mas nos contratos, né? E um dos princípios existentes e que deve permear deve estar presente durante toda a relação contratual é o princípio da confiança entre as partes. Portanto, uma vez que você, parte de um contrato, percebe que a sua contraparte só assinou o contrato porque foi enganada, você tem o dever legal de informá-la. Você tem o dever de informá-la pelo artigo 148. Como que a gente pode ilustrar essa situação? Voltando ao relógio, numa loja, um terceiro entra numa loja, percebe que a Letícia quer comprar o relógio, esse terceiro sabe que o relógio não é de ouro, mas quer dar uma forcinha para o vendedor e fala o seguinte: nossa, eu já comprei esse relógio de ouro aqui e foi bom demais. O relógio está comigo até hoje, o valor muito barato, muito barato. Todas as lojas nas quais eu passo, eu vou comprar um relógio de ouro tipo esse e é muito mais caro. Excelente esse relógio de ouro, Letícia, pode levar. E esse vendedor é muito bacana. Aí o vendedor olha aquilo, sabe que o relógio não é de ouro e fica quieto. Fica quieto. É o início, é a primeira parte do artigo 148, ou seja, o negócio pode vir a ser anulado, porque aquele que se beneficiou, o vendedor,
Ele percebeu o dolo do terceiro que ficou insistindo com a Letícia, ficou mentindo para a Letícia, passou a mentir para a Letícia, informando que o relógio era de ouro, sendo que o vendedor, sabendo disso, não se manifestou. Ao não se manifestar, ele se aproveitou do dolo de terceiro, alguém mentiu para beneficiar o vendedor. Então, é aquele tipo de caso em que as lojas contratam pessoas para ficarem nas suas próprias lojas elogiando os produtos, né? Só que aqui não foi só elogio, foi um falseamento da realidade. Então, o vendedor acaba se tornando um cúmplice ser anulado. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Imagino que sim, né? Professor, Oi. tem uma dúvida para poder tirar com o senhor a respeito do seguro de vida. Aham. Se a pessoa, ela casa, ela tem uma esposa como seguradora, mesmo tendo filhos. Não, peraí, a esposa Você vê, ela é segurada junto com o primeiro contratante. isso, é segurado. Aí ele separa dessa esposa e tem uma outra esposa. Ele pode ter o seguro com as duas esposas? Ou não, tem que ser só uma? Depende do contrato. Normalmente é só do cônjuge atual. Porque normalmente, quando a pessoa assina um contrato, é comum nas relações de trabalho, as empresas terem um seguro de vida beneficiando o trabalhador. E aí elas deixam livre para esse trabalhador indicar quem seria beneficiado, caso ocorresse algum acidente. Pode ser uma pessoa só, pode ser 3 pessoas, 4 pessoas. Mas e os filhos entram? Pode colocar os filhos do casamento anterior? Pode. Pode. Só que aí, se o filho for menor, quem vai fazer a administração vai ser, provavelmente, a cônjuge anterior. Né? Ah, entendi. Entendeu? Perfeito, professor. Beleza, Matheus. Então, continuando. Se a parte, por outro lado, nesse artigo 48, se a parte beneficiada não tinha conhecimento, mesma situação, a Letícia na loja querendo comprar um relógio de ouro e o vendedor vende para ela um relógio que não é de ouro, é apenas dourado. Só que esse vendedor não sabe ele que a Letícia só adquiriu aquele relógio porque quando ela passeava lá pela loja, passou uma senhora e falou: nossa, já comprei um relógio de ouro aqui, muito bom, viu? Vale a pena. Por que essa senhora fez isso? Não sei. Ela só quis enganar mesmo a Letícia. A Letícia vai e compra. Só que em momento nenhum o vendedor ficou sabendo, o vendedor tinha condições de saber que a Letícia queria um relógio de ouro. O vendedor nada falou, a Letícia também nada falou, o vendedor não ouviu esse diálogo da Letícia com a outra senhora e apenas vendeu o relógio, sem questionar, e a Letícia sem informar que queria um relógio de ouro. Então, a parte que foi beneficiada, quem é? É o vendedor. Ela tinha conhecimento, esse vendedor tinha conhecimento do dolo daquela senhora que insistiu com a Letícia que aquele relógio não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, então, nesse segundo exemplo. Se não tinha conhecimento, o negócio não seria anulável. Não seria anulável. Portanto, a Letícia vai ter que buscar uma outra forma de satisfação dos seus interesses patrimoniais. E como que ela vai tentar essa satisfação? Ela vai utilizar a previsão final, ou a segunda parte, do artigo 148. Ela vai tentar pedir uma indenização daquela senhora que a enganou. Porque aquela senhora é que praticou o ato ilícito. O vendedor não. O vendedor não praticou ato ilícito. Isso aqui, pessoal, olhando pelo direito civil. Se fosse direito do consumidor, teríamos outras previsões, mas vamos simplificar por enquanto, para ficar didático. Vamos ficar aqui no direito civil, beleza? Então, aplicando-se o direito civil, este vendedor não teria, portanto, responsabilização. Quem seria responsável? Aquela senhora que agiu de modo doloso e enganou
a Letícia, é o que está previsto lá no final do artigo 148. Deixa eu ler de novo para vocês. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. É o exemplo anterior. Em caso contrário, ainda que subsista um negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, este terceiro é que vai responder. Esta senhora é que vai indenizar a Letícia. A loja, não. O vendedor, não. Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais complicado e que não é que costuma acontecer, porque essas profissões hoje são mais raras, mas já aconteceu bastante. Caio, colecionador de vasos antigos, contrata, deixa eu passar aqui para o meu slide aqui. Contrata o serviço de Tício, profissional especializado em intermediar a compra e venda de objetos raros. Então, o Caio, um colecionador, contrata o Tício, que vai ser uma espécie de agente do Caio, que vai ser uma espécie de corretor para o Caio, né? O Tício vai fazer esse papel de intermediação. Após alguns meses de busca infrutífera, Tício, atuando dolosamente e objetivando não perder a sua remuneração, porque o corretor normalmente ele recebe em cima do que ele vende, promoveu a negociação de um falso jarro da dinastia Ming, ou seja, um vaso chinês antigo, muito caro, era a réplica de um original, entre Caio, tomador de seu serviço, e Orfeu, proprietário do referido artefato. Note-se que Caio fora induzido a erro pelo intermediário Tício, pessoa em quem depositava sincera confiança. Então, o Caio, ele era colecionador. Ele precisava adquirir, ou ele queria adquirir mais um vaso. Isso era muito comum essa relação é comum com pessoas que têm coleções de quadros. Que quer comprar quadro. Ele contrata o serviço do merchant. Então, o Caio, ele querendo adquirir um vaso antigo da dinastia Ming, contratou o Tício, que era especialista em encontrar esses objetos no mercado. O Tício foi ao mercado procurar e não encontrava esse vaso da dinastia Ming, mas ele encontrou um falso. Quem era o proprietário anterior? O Orfeu. E aí ele intermediou a compra e venda do Caio e do Orfeu. Então, o Caio compra o vaso do Orfeu. Quem intermediou essa situação? O Tício. E quem agiu dolosamente aqui? O Tício. Por enquanto, só o Tício atuou dolosamente. E aí, se o Orfeu tinha consciência dessa situação, desse dolo, dessa atuação do Tício para enganar o Caio, a situação é um pouco diversa do que prevê o final do 148. Então, teríamos três possibilidades. Se o Orfeu tinha o conhecimento da atuação maliciosa do Tício, eles estão atuando em comum, eles estão atuando conjuntamente. Ele passa a ser ele passa a ser um cúmplice do Tício. E se ele é cúmplice do Tício, temos a aplicação da primeira parte do artigo 148. E aí o negócio jurídico pode vir a ser anulado por dolo de terceiro. E quando você tem consciência do dolo de terceiro, no fundo, é como se você se mantivesse inerte e aí você também pratica o dolo. A gente viu que o dolo pode ser por comissão e por omissão. Então é como se, no fundo, você também estivesse praticando o dolo, só que o dolo por omissão, porque agora você já sabe que o comprador está sendo enganado e você tem o dever de informar. Se você não informa, você é cúmplice e aí o negócio jurídico deve ser anulado. Se o Orfeu não tinha conhecimento direto do dolo do Tício, mas ele podia presumi-lo em face das circunstâncias do fato. Então, o Orfeu, ele não sabe diretamente, o Tício não falou para ele, estou enganando o cara. Ele não sabe diretamente. Mas pelas circunstâncias, vamos supor, pelos valores envolvidos, ele deveria supor que o Caio, que contratou o Tício, estava sendo enganado. O Orfeu era proprietário de uma réplica. Ele sabe, então, quanto custa uma réplica ou deveria saber? E aí ele recebe um montante muito mais alto, o triplo do valor de uma réplica. Ele vai desconfiar. Ele vai falar, o Tício está enganando o Caio. O Tício está enganando o Caio. Quer saber? Vou ficar calado aqui
porque eu estou ganhando nessa. Ele agiu corretamente? Não, claro que não, porque ele pode presumir o dolo do tício. E como eu falei para vocês, nos negócios jurídicos, especialmente nos contratos, o princípio da confiança é fundamental. E como consequência também da aplicação da boa-fé, durante toda a relação contratual, existe o dever de informar entre as partes. Você tem que informar a outra a todo momento das circunstâncias ou de novidades em relação àquele contrato. E aí, se o Orfeu não tinha esse conhecimento direto, mas desconfiava que existia, que alguém estava sendo enganado, alguém quem está adquirindo, que é o Caio, ele deveria chegar para o Caio e perguntar: Caio, você não acha... Desculpa te perguntar isso. Ele vai falar: desculpa te perguntar, mas eu preciso ser honesto com você. Você não acha que está pagando muito alto, não? Aí o Caio: não, estou pagando um vaso raro desse. Orfeu: cara, esse vaso não é raro, esse vaso é uma réplica. Então o Tício me enganou. E aí a gente muda os valores do negócio. Posso até manter o negócio, Orfeu, porque você agiu de boa fé, mas eu quero o meu valor de volta. Aí tudo bem. Então essa seria a atitude correta do Orfeu. Ele percebendo que o valor que ele está recebendo é caro, é alto demais para uma réplica, ele entrar em contato com o Orfeu, com o Caio, perdão. Não sei por que eu fui manter esses nomes também complicados, mas estão aí. Se o Orfeu não sabia, nem tinha como saber, da atuação dolosa do Tício. Então o Orfeu não sabia, não tinha condições de saber, ele estava de boa fé a todo momento. O Caio também estava de boa fé, que é o comprador inicial. Só tinha uma pessoa agindo dolosamente, só tinha uma pessoa de má fé. Quem que era? O Tício, o intermediador. Portanto, quem que vai ser responsável? Quem está de má fé. As pessoas de boa fé costumam ter preservadas os seus direitos e as suas relações jurídicas. Então, só quem agiu de má fé foi o Tício. E aí o Tício vai responder pelas perdas e danos em relação ao Caio, e o negócio jurídico vai ser mantido, a não ser pela lei, a não ser que as partes queiram desfazer o negócio jurídico. Mudando, então, um pouco o exemplo, pode ocorrer o seguinte: o Tício intermediou, aí o Caio pagou um valor alto pelo vaso, só que o Tício, ele repassa apenas metade desse valor para o Orfeu. E aí o Orfeu não vai desconfiar que o Caio está sendo enganado, que o Caio está sendo induzido a erro pelo Tício, porque ele recebeu um valor que ele imagina que realmente é aquele valor aplicável a uma réplica. Falou: não, tudo bem, o cara está ciente que ele está comprando uma réplica, porque esse valor é condizente com a réplica. Então não tinha como o Orfeu saber, porque não está lá no contrato o valor muito alto, não está no contrato que é uma réplica, ou às vezes nem há contrato, né? Às vezes apenas uma relação verbal, contrato verbal entre as partes, não tem um contrato escrito. Então o Tício foi lá até o Orfeu, comprou o vaso, a réplica, por R$5.000 e entregou o vaso para o Caio. Só que o Tício recebeu do Caio o montante de 10 mil, porque era para comprar um valor original. O Orfeu só recebeu 5, então não tinha como ele saber que o Caio estava sendo enganado. Uma vez que o Caio percebe que se trata de uma réplica, na vida real, na prática, ele vai entrar em contato com os dois, vai tentar receber dos dois. E o que o Orfeu vai fazer? Falou: olha, quem enganou nós dois foi o Orfeu, porque eu recebi 5 mil, que foi o que eu pedi, e ele guardou outros 5, e ele não te passou hora nenhuma essa informação, de que ele guardou esses 5 mil para ele. Então, no fundo, beleza, eu entendo você me chamar aqui ao processo, você me incluir no polo passivo do processo, mas eu não deveria estar aqui. O seu problema, na verdade, é com o Tício. E aí ele que vai responder por perdas e danos, ele que vai ter que ressarcir, vai ter que indenizar aquele que o contratou, que foi o Caio. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Ficou sim, professor. Então tá bom. Então nós temos uma parte beneficiada pelo dolo de terceiro. A gente pode fazer essa subdivisão aqui, ó. Aquele que é beneficiado
tinha ciência, sabia do dolo do terceiro? Tinha. Sim. Resposta afirmativa. Então, o negócio é anulável. Necessariamente será anulado? Não, porque é anulável. Pode acontecer de o cara se apegar ao vaso, né, nesse exemplo, no vaso da dinastia Ming, na réplica, e falar, ó, eu vou ficar com o vaso, porque eu achei ele muito bonito, tá difícil de encontrar um vaso original. Só que o que eu quero é só o meu ressarcimento, porque eu paguei 2 vezes o valor. Então eu não vou anular o negócio, eu quero o meu ressarcimento. Pode acontecer, perfeito. Mas, por outro lado, aquele que adquiriu enganado pelas outras 2 pessoas, ele pode ficar tão irritado que ele quer a anulação do negócio, quer receber todo o dinheiro de volta e entregar o vaso de volta para o Orfeu. Pode acontecer também. Por isso que nós falamos que o negócio é anulável. Anulável. Você vai dar opções para a pessoa que foi vítima do dolo. E se essa parte beneficiada pelo dolo de terceiro não tinha ciência? Ou seja, no caso concreto, ali do exemplo, se o Orfeu, que foi beneficiado, que foi quem recebeu o valor pelo vaso, não tinha hora nenhuma ciência de que o intermediador, o agente, o corretor, que é o Tício, estava enganando o Caio. Então, o negócio jurídico não vai ser anulado, não vai ser anulado, mas quem foi lesado, o Caio, poderá reclamar perdas e danos do terceiro autor do dolo. Só tinha uma pessoa de má fé, só essa pessoa que vai ser responsabilizada. Ok? Aqui fica um resuminho. Quanto ao dolo do representante legal. Iago, você pode ler para mim o artigo 149? Está aparecendo na sua tela. Tá sim. Tá. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Então, nós temos aqui 2 problemas quando nós falamos em representante. Representante é uma situação diferente da anterior, porque a gente tinha um agente, um corretor. Um representante, ele fala em nome do outro especificamente. Ele tem ou uma procuração, ou seja, ou ele tem um mandato, eles fizeram um contrato de mandato, uma outorga de uma procuração, no caso dos advogados, ou você pode viajar e escolher um parente para isso, né? Você faz uma procuração para alguém falar em seu nome, e esse tipo de situação é a representação convencional, porque foi por uma convenção, foi por um contrato, foi por um pacto, que é a procuração específica. E aí a gente pode ter um tipo de representação, já que você escolheu aquela pessoa. E no início do 149, vemos que também, além da representação convencional, a gente tem a representação legal de uma das partes. Representação legal é aquela que decorre da lei. Representação legal é o que acontece, por exemplo, com os pais e os filhos. Então, esse representante legal de uma das partes, ele está obrigado, por lei, a fazer aquilo. O tutor, o curador, isso é representação legal de uma das partes. Se você escolhe alguém, é representação convencional. E vamos entender como que vai funcionar essa dinâmica. Então, por que... Não, vou explicar mais adiante, tá? Vou explicar mais adiante. Então, primeiro, o dolo do representante convencional. Qual que é o representante convencional? É aquele escolhido pela pessoa. Aquele escolhido por alguém. Você escolhe um advogado para te representar. E esse advogado age com dolo, enganando a outra pessoa. Quais são as consequências para você que escolheu o advogado? Então, escolha bem seu advogado. Você pode ser responsabilizado solidariamente pelas perdas e danos. Solidariamente pelas perdas e danos. Então,
aquela parte que foi enganada pelo seu advogado, claramente, ela pede em juízo perdas e danos, ela pede indenização. Você escolheu livremente aquele advogado. Então, a parte inclui tanto você quanto o advogado no polo passivo de um processo de indenização. E aí o advogado sumiu depois da condenação. Ninguém consegue achar bens dele, ele era um malandrão, ninguém consegue encontrá-lo, ninguém consegue executar os bens desse advogado. O que vai acontecer com você? Você vai pagar tudo, todas as perdas e danos, porque você foi solidariamente responsável. Solidariamente responsável. E por que você vai ser solidariamente responsável? Porque você não teve o cuidado de escolher melhor quem o representasse. Você agiu com culpa em elegendo e culpa em vigilando. Você elegeu mal o seu representado e você fiscalizou mal a atuação do seu representado. Se você escolheu voluntariamente o seu representante, então você quis, diante de todos os advogados que existem na sociedade, não são poucos, na verdade, você escolheu justo aquele que agiu com dolo, que agiu com má fé. Então, no fundo, é quase como se existisse uma presunção de que você estava em conluio com aquele advogado. É quase uma presunção de consciência de que você escolheu um advogado safado, um advogado malandro, que você escolhia alguém que você sabia que poderia praticar um ato doloso, que agir ardilosamente. É quase que uma presunção. Na verdade, parte da doutrina fala que aqui é uma presunção de que você sabia do dolo daquele seu representante. Então, um exemplo simples, o João nomeia José seu procurador para vender um veículo. O veículo está gravemente batido e tem defeitos internos, vamos supor. O José, vende para o Marcos sem informá-lo desses defeitos decorrentes desse acidente anterior, dessa batida. E aí? Os dois podem ser responsabilizados. Por quê? Porque houve aqui um dolo omissivo, a informação não foi repassada, o Marco que foi enganado pode requerer a indenização dos dois e cobrar o valor dos dois, porque o seu representante era o representante convencional e você deveria ter agido melhor, você deveria ter fiscalizado melhor a atuação dele. Por outro lado, vou retornando aqui, acho que aqui a gente já vai direto para o dolo bilateral. Se a gente retorna aqui e fala em representante legal, é aquele que está previsto na lei, relação de pai e filho, de tutor e curador, o dolo desse representante legal só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Então, o que essa parte do artigo 149 quer dizer para a gente? Quer dizer que você que estava representado por aquela pessoa, legalmente representado, você se beneficiou do dolo dele? Sim. Enquanto? No fundo eu ganhei aqui R$3.000 a mais. Tá. E você não sabia, você não tinha consciência? Não. Então, beleza. Você só vai ser responsável por esses R$3.000 a mais. O restante é de responsabilidade do seu representante. Você só vai se responsabilizar pelo tanto de proveito que você teve, porque era o seu representante legal, então era imposto pela lei. Não foi você que escolheu. Mas acaba que há um enriquecimento sem causa nessa relação. E aí você vai devolver essa parcela. Só que você também não pode ser condenado além daquilo. Porque quem o representa em decorrência de previsão legal. Você não escolheu aquela pessoa. Você não escolheu aquela pessoa. Só que você já cumpriu a sua parte, que é devolver o proveito que você teve. Você recebeu R$3.000 de um negócio jurídico que deve ser anulado. Então, devolva esses R$3.000. Ficou claro? Ficou sim. Alguém com dúvidas até aqui? Não? Podemos prosseguir? Ô, Rodrigo, Pois não. no caso desse representante legal aí, se a pessoa que o representante ele representa é alguém que tem algum tipo de problema mental,
Como é que a pessoa vai devolver o dinheiro se ela não tem nem noção do que está acontecendo? Normalmente, nessas relações hoje, a gente até... Hoje existe o Estatuto da Inclusão. O Iago, foi o Iago, né? Foi. Foi. Existe o Estatuto da Inclusão, que determina o seguinte: deve haver a curatela. Né? Até uma confusão se ainda deve prevalecer a ação de interdição ou ação de curatela, mas, enfim, há um curador. E essa relação é um pouco mais difícil, porque, normalmente, o curador é alguém ali da família, vai passar por um processo judicial, então o juiz também vai indicar. E vai concordar, o Ministério Público vai analisar também quem é o curador, a relação. E essas pessoas costumam ter que apresentar contas em juízo, de tempos em tempos. Ainda mais se for alguém representado que tem um patrimônio grande. E se ele não recebe especificamente, se essa pessoa representada ela não recebe especificamente, mas vai para a conta dela, eu imagino que é isso que você está imaginando, foi para a conta desse que está sendo representado, mas não é ele que faz a administração financeira do valor. É isso? É isso mesmo. Beleza, foi para a conta dele. Vai ter que sair da conta dele de novo. A ideia é essa. Vai sair da conta dele. Só que, no fundo, não foi ele nem que administrou, nem foi ele que recebeu, porque ele está alheio a essa administração financeira, mas, para o direito, esse bem se tornou de titularidade dele ao entrar ali naquela conta e vai sair da titularidade dele ao ser transferido de volta para quem pagou pelo bem. Ficou claro? Mesmo que quem faça isso seja um terceiro. Não ficou sim. Perfeito? Mas não seria melhor responsabilizar a pessoa que fez a ajuda de má fé do que o representado, não? Mas o representado, ele pode vir a ser responsabilizado, não necessariamente ele vai ser. Isso aqui é o limite, porque até dá uma olhada no artigo. O dolo de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Ele tem que ter um proveito. Se ele não teve proveito nenhum, se ele não ganhou nada com aquilo, ele não vai devolver nada, porque a base desse início do artigo 149 é evitar o enriquecimento sem causa, mesmo da pessoa que está de boa fé. Ele não pode se enriquecer sem causa às custas de outro que foi enganado. Ah, beleza. Obrigadão, professor. Por nada. Continuando, só um minutinho. Tomar uma aguinha aqui, né? Porque senão eu fico sem voz. E o dolo bilateral. Pode acontecer de duas pessoas estarem com dolo? Claro que pode acontecer, né? Pode acontecer de duas pessoas agirem com dolo. É a previsão do artigo 150. As duas pessoas envolvidas naquela negociação estão com dolo. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Então, as duas agiram de má fé, ou seja, com dolo, querendo levar a outra a erro. Pelo artigo 150, nenhuma pode alegar a anulação do negócio ou reclamar a indenização pelo dolo. Fundo, eu acho que esse artigo 150, a tendência é que ele seja superado e que se busque a conservação do negócio, mas fazendo uma alteração desse artigo 150, dessa redação. Reprovando de maneira mais clara o dolo de ambos, sempre. Mas o que acontece na prática é que vai haver uma compensação dos dolos. Um dolo compensa o outro, mesmo que seja um dolo principal e um dolo acidental. Então, os valores acabam se compensando ali entre as partes. E aí eu não posso ir à justiça pedir a anulação do negócio, a devolução, se eu induzir o outro ao erro. Ele vai mostrar que ele também foi induzido a erro. O que o juiz vai fazer? Com base no artigo 150, vai alegar que o dolo de um compensa o dolo de outro e que ele não vai anular o negócio jurídico e nem vai condenar por perdas e danos. Os dois agiram de má fé, então eles que se resolvam.
provavelmente essa redação vai ser modificada, eu acho que está um pouco ultrapassada, porque mesmo que haja dolo das duas partes, o ideal é que houvesse a anulação e que voltasse ao status quo antes. Isso aqui é esse artigo 150 é uma forma de punir quem age com dolo. E aí, se os dois agiram, bem feito, perderam tempo fazendo aquele negócio jurídico. É mais ou menos essa ideia do Código Civil e do legislador elaborar esse artigo 150, é punir os dois que agiram com dolo, tá? Então é isso, é o repúdio à má-fé. E existe uma máxima no direito que é bem repetida, né, diante dessas situações, que ninguém pode alegar a própria torpeza em sua vantagem, ninguém pode se aproveitar de sua própria torpeza. Você age de maneira torpe, você age de má fé, você age a fim de enganar o outro, e depois, quando você percebe que o outro te enganou também, é que você vai pedir anulação do negócio jurídico. Aí, para o artigo 150, bem feito para ambos. É mais ou menos essa a ideia, que aí vai se operar. Portanto, vai se operar a compensação. Seja dolo principal com dolo principal, dolo acidental com acidental, principal com acidental, tanto faz. Eu estou aqui mostrando para vocês que qualquer tipo de dolo compensa o outro. Isso é raro também, né, de acontecer. Vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente finalizar essa primeira parte da aula, para a gente finalizar o que a gente estudou até aqui, que foi erro e dolo. Essa é uma questão de 2019, uma questão de cartórios de 2019, lá de Santa Catarina. Você quer ler para mim, relatora substituta Gabriela? A propósito dos efeitos que, segundo o Código Civil, tornam anuláveis os negócios jurídicos, analise as seguintes relações. 1. O erro, a coação e o estado de perigo. 2. A lesão, a fraude contra credores e a coação. 3. O estágio de perigo, a lesão e o dolo. 4. O dolo, o erro e a simulação. Pode-se afirmar que são integralmente verdadeiras as relações. É estranho, né, essa questão? Vocês entenderam? Nossa, é uma redação muito ruim, né? Essa prova acabou sendo anulada, mas não só por causa dessa questão. Mas eu achei a redação péssima. O que vocês tinham que voltar na hora de ler o enunciado? Perceber que queria os vícios que tornavam anuláveis, torna anulável. Vamos ver. Lesão, fraude contra credores e coação? Pode ser. Estado de perigo, lesão e dolo? Pode ser. Dolo, erro e simulação? Não. Então, qual seria a resposta correta? É a letra B. 1, 2 e 3 é que levam a possível anulação. E que você tinha que saber aqui é o que eu já falei lá na primeira aula sobre vícios da vontade, sobre erros, sobre vícios e defeitos do negócio jurídico. A simulação, ela ocasiona a nulidade. A nulidade. Se você soubesse isso, você acertava, porque a simulação está aqui, ó, na alternativa 4, na afirmativa número 4. Só que a redação foi muito ruim, não sei se vocês concordam comigo. Não querem falar sobre isso? Tudo bem. Então, a segunda questão de 2018, para integrar o Conselho Regional de Educação Física. Você seria advogado do Conselho Regional de Educação Física. Vai lá, Gabriela, por favor. Com base nas disposições contidas na Lei 10.406, de 2002 do Código Civil, sobre a teoria do fato jurídico e sobre os bens, julgue o item seguinte. Suponha-se que Marcos, vendedor de metais preciosos, venda a Leandro Ourives um cordão de ouro e, após pagar o preço acordado, Leandro descubra ser o cordão de bronze. Nessa situação, apesar da inexcusabilidade do erro, dada a profissão de Leandro, o negócio jurídico será inválido? Qual que é o problema aqui?
Vejam as pessoas envolvidas. Por isso que eu falo para vocês que quase tudo vai ser resolvido no caso concreto. O Marcos, ele é um vendedor de metais preciosos, então ele tem que conhecer bens desse tipo, de metais preciosos. E o Leandro, ele é um ourives. Ourives trabalha com ouro, ele tem que saber identificar e reconhecer, portanto, o material, um bem que seja feito desse material, do ouro. Sim. E ele foi enganado. E aí, como ele foi enganado, leva-se à afirmação de que esse erro é inexcusável. Inexcusável. No Código Civil de 16, tinha essa diferença entre irrecusável e inexcusável. O erro inexcusável é aquele cometido por alguém que tinha obrigação de não cometer o erro. Então, o ourives, ele não pode alegar que não reconheceu que era de ouro algo que é de bronze. Porque, para ele, ourives, isso é inexcusável, já que ele é um profissional que trabalha com ouro. Para todas as outras pessoas, provavelmente era excusável. E aí, o erro excusável no Código Civil de 16 levava à anulação, poderia ser anulado, e o erro inexcusável, não. Mas tivemos uma mudança em 2002. Em 2002 já não se fala mais em erro excusável e inexcusável. A doutrina apresenta essas distinções, mas para o Código não haveria essa diferença. Então, aqui no final, eu falo o seguinte. Lê de novo só o trecho final para mim, Gabriela, por favor. A partir daquele, nessa situação. Nessa situação, apesar da inexcusabilidade do erro, dada a profissão de Leandro, o negócio jurídico será inválido? Resposta correta. Então, ele apresenta para você o conceito de erro inexcusável para te confundir e depois pergunta, tá ok, mesmo assim, ele vai ser inválido? Mesmo assim, ele poderá ser anulado? Correto, porque agora, como está previsto lá no início, como está escrito lá no início do enunciado, se aplica o Código Civil de 2002. E para o Código Civil de 2002, tanto faz que tipo de erro que é excusável ou inexcusável pode se levar à anulação. Mesmo que o cara tenha o conhecimento? Não, mesmo que o cara devesse ter o conhecimento, né, o ourives. Mas ele não teve, foi um erro, Ele errou. Entendi. Depois ele se explica e fala assim, olha, eu realmente não percebi. Passou em branco. Aí o juiz vai olhar para ele e falar assim, você não é ourives? Você é meu ourives, inclusive? Vou te devolver minhas coisas. Né? Ô, Daí, Rodrigo. Pois não. No caso, tá falando aí que, como é erro, no caso seria anulável, não é? Sim. Como é erro, seria anulável. Mas eles considerar que isso aí seria inválido, né? Como se considerasse que o contrato feito entre os dois era nulo, não? Não, porque a invalidade, ela tem duas... A invalidade é gênero e tem duas espécies, nulidade e anulabilidade. E aí a gente está aqui dentro do plano de validade. Você concorda comigo, Iago? Por isso que falou inválido, porque tem um problema no plano de validade. Qual que é o problema no plano de validade aqui? A manifestação de vontade. A manifestação de vontade foi defeituosa, porque tinha um erro. Ô, Rodrigo. Beleza. Seria um problema se falasse inexistente, Iago. Se falasse inexistente, aí seria um problema. Oi. Você acabou de falar, só para eu não perder aqui, porque eu vou fazendo um resumo. Nulo é só no caso de simulação. Os demais casos são anuláveis, correto? De defeitos do negócio jurídico, sim. Perfeito. Então tá. Pessoal, são 10h18. A gente vai fazer um intervalo até 10h40 e aí nós voltamos. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom. Até mais.